Luffy e Chapéu de Palha finalmente se reúnem na Cidade do Sol, Elbaf, e o grande segredo por trás da terra natal dos gigantes. Mas fala galera aqui para finalmente falar sobre o capítulo 1132 de One Piece. Finalmente o One Piece voltou depois de duas longas pausas, né? 2 semanas de pausa, além de uma pausa inesperada que não era para acontecer. Porém, voltou com tudo, com um grande gancho para a gente ficar teorizando até umas horas. Mas chega de enrolar e bora pro capítulo. Começando pela história de capa da Yamato, a gente vê que ela não pegou ladrão ainda. Meu Deus, tá muita enrolação essa capa. Eu já aceitei, só tô esperando ela acabar logo. Porém, uma coisa interessante, né, até, é que eles estão construindo um castelo em Udon. E no próximo capítulo deve mostrar quem é o Daimyo daquele castelo. Que deve ser um dos Baía Vermelho. Talvez o Aizo, ou então Kalmato. Não lembro se um dos dois apareceram, mas deve ser outro Baía Vermelho, né? Que deve ser o Daimyo dessa cidade agora. Mas indo de fato pro capítulo, a gente conhece... Não conhece, a gente... e vê o Colon, que é aquela criança que estava no bar junto com o Shanks, que ele queria entrar na tripulação do Shanks, mas o Shanks não deixou. E a gente vê que o Shanks falou do Luffy para ele, e então ele ficou empolgado. E agora que ele sabe que ele tá vendo que os gigantes Dory e Brog estão voltando com os visitantes, né, que é o bando de Chapéu de Palha, ele ficou muito empolgado e está indo até a Cidade do Sol para poder ver eles de perto. E nisso, um enorme arco-íris surge perto do bando, do navio dos gigantes, e o bando fica em choque, né, porque ver um arco-íris de perto não é pra qualquer um, não todo dia que acontece isso. Porém, descobrimos que aquele arco-íris meio que foi invocado ou desenhado pelo Brog usando meio que uma pedra solar. Ele fala que aquilo é muito normal em Elbaf. E quando todo mundo tá em choque porque, né, o cara acabou de summonar um arco-íris, para os gigantes aquilo é normal. E é muito bizarro isso. Claro, deve ter alguma explicação, deve poder, talvez seja tipo um dial, como a Ilha do Céu, ou então aqueles poderes climáticos que aqueles velhos daquela Ilha do Céu da Nami tem também, de colocar vento no nó. Deve ter alguma explicação para isso. Porém, eu penso que será que isso é meio que uma fração do poder de Nika? Será que Nika, no século perdido, então antes disso, ele colocou um pouco do seu poder em algum tipo de pedra e eles usam isso para fazer coisas absurdas? É viajado, porém, né? Mas pode fazer sentido também. O Oda talvez não descarte isso. Porém, as bizarrices não acabam aqui, porque eles, além de summonar o arco-íris, eles estão agora navegando sobre o arco-íris. Eles meio que fizeram uma ponte do arco-íris, estão navegando como se fossem ondas bem. Foi legal, é legal ver isso, mas é bem misterioso isso no caso também. Porém, aqui não tem mistério. Aqui é uma clara referência a Bifrost, que é a ponte do arco-íris, que é muito famosa na mitologia nórdica, né? Asgard. Também tem nos filmes da Marvel também, né? Que o Thor vai ser lembrado da Bifrost. Então, bem legal. E é bem bonito também, porque a gente viu uma página bem bonita do navio, ele navegando sobre esse arco-íris. Então é bem legal. E no anime ele vai ficar belíssimo. Eu espero que eles façam muito bem caprichado essa cena. Esse capítulo como um todo tem muitos quadros muito bonitos, tanto de cenário, tanto de composição, também legal esse capítulo. Continuando, o Hairudin, ele consegue chegar, alcançar o navio do Dory e do Brog, ele se encontra com os Chapéus de Palha que estão lá, porque eles estão voltando do submundo, né, porque eles foram pegar o Alce lá, e isso acaba de matar a minha teoria de que o Hairudin iria encontrar com o Luffy no submundo. Não aconteceu, que pena. E nisso o capítulo corta pro Luffy saindo do submundo, encontrando com a Geralt e com o Goldberg, e os dois ficam felizes por encontrarem o Luffy pela primeira vez, né? Porque eles só sabem pelo Luffy ou pelo cartaz de recompensa ou porque o Hairudin conta pra ele. E nisso tá uma cena bem engraçada que a Geralt, ela acha humanos bem fofos, ela começa a ficar encantada pelo Luffy, bem legal essa cena. E tem todo o momento onde eles estão pedindo desculpas pelo que o Road fez de sequestrarem eles enquanto eles estão indo até Elbaf. E nisso tem uma cena bem engraçada nessa parte, porque o Goldberg, ele pergunta pro Luffy que ele tava voltando do submundo e como foi a experiência dele lá. E o Luffy, ele meio que começa a suar frio, porque ele lembra da conversa dele com o Loki, e o Loki fala pra ele não contar nada pra ninguém sobre o segredo, sobre a promessa que eles fizeram
e sobre a conversa que eles teve. Então o Luffy tenta ao máximo mentir para eles como se nada tivesse acontecido lá no submundo, porém, como ele não sabe mentir, ele começa a suar frio e o povo começa a achar que ele sofreu um inferno lá no submundo. Então, tipo, é bem engraçado essa cena. Sobre a promessa, deve ser aquilo que a gente viu no capítulo passado, onde o Luffy queria saber mais sobre o Shanks, porém o Loki não quer falar pra ele, só falaria pra ele caso fosse libertado. Talvez essa seja a promessa, de o Luffy soltar ele conte mais sobre o Shanks, mas pode ter também mais coisas nessa promessa que a gente não sabe, porque meio ficou em off. E nisso a gente vê o grupo do Zoro meio que fazendo uma armadilha pra pegar o Road, e assim meio que acabando com ele. E ao mesmo tempo, a Geld Goldberg junto do Luffy aparece também e os dois dão uma surra no Road novamente. Rapaz, o Road, ele tem um design bem maneiro. Primeira vez que eu vi o design dele, achei bem legal. Ele meio que nessa época, esse gótico, porém mais misterioso, bem legal. Porém, ele virou meme. Literalmente, nos primeiros capítulos, ele virou meme. Só virou um pervertido que fica apanhando, só isso. Então, decepção. E nisso, né, os 5 Chapéu de Palha originais estão reunidos novamente: Luffy, Zoro, Sanji, Nami e o Sop. E a gente tem umas informações bastante interessantes, pois o Brog, ele fala mais sobre como funciona a Ilha de Elbaf. Ele fala que a Ilha de Elbaf é dividida em 3 níveis. O primeiro nível é a Cidade do Paraíso, que é o topo da árvore, onde tem uma cidade lá. E lá é onde deve ficar, né? Vivia, no caso, o rei de Elbaf e também os príncipes, que seria o Loki. Talvez o Hyrugen também more lá, já que ele é meio que um príncipe bastardo. Talvez ele vive, talvez não. Mas lá é onde ficar a elite, talvez. A gente não sabe se tem algum rei novo, porque é falado que o Loki matou o antigo rei. Mas talvez quem substitua o novo rei seja aquele Barba de Cachoeira, que a Geld falou lá quando eles estavam indo pelo Road, que é um daqueles gigantes anciões que a Big Mom quase matou. No caso, ele matou um amigo dele, mas o outro gigante está vivo. Então talvez ele que fique lá nessa ilha do paraíso. E no segundo nível a gente tem a Cidade do Sol, que é onde eles estão indo agora, né, junto com o Dory e com o Brog, e deve ser a cidade normal. Quem vive lá, ela deve ser a Elbaf mais populacional, assim, onde fica mais as pessoas, todo mundo. E também o terceiro nível é o submundo, onde fica o Loki e os prisioneiros. Então, tipo, é bem legal essa divisão, simples, porém legal, bacana. E nisso a gente vê, né, a página mais bonita do capítulo, que é a Cidade do Sol de Elbaf, todo desenhado bem bonito. Essa cena é realmente muito bonita, esse quadro. O Oda aqui estava inspirado. Elbaf, pra mim, está sendo uma das ilhas mais bonitas de One Piece, tanto em composição e desenho do Oda. Está sendo muito legal mesmo. Toda a estrutura de Elbaf, desse negócio mais nórdico, mais victa, bem legal. E a gente vê o Luffy e o Sop, eles se lembrando deles lá no começo de One Piece, lá no capítulo que 100 e alguma coisa, com eles, após voltarem de Little Garden, eles comemorando, né, e falando que irão até Elbaf visitar algum dia Elbaf. E depois de 1000 capítulos, finalmente aconteceu. Então, tipo, rapaz, a nostalgia bateu. Que nostalgia, porque, né, quem espera 1000 capítulos depois, finalmente ver Elbaf, nossa, tipo, sei lá, é uma sensação única. Todo esse momento que o Oda tá fazendo esses capítulos, de focar tanto no Luffy, tanto no Sop, de Elbaf, é muito bonito. Porque é tipo a gente, velho. Quem começou a acompanhar One Piece, viu Little Garden com eles querendo falar de Elbaf e finalmente ver essa cena dos dois em Elbaf, é como se fosse a gente estivesse junto da aventura deles. Então é bem legal isso. É por isso que o One Piece é tipo um dos melhores animes de todos, porque a imersão que ele dá, esse acompanhamento da jornada, porque a gente se sente junto deles da jornada também. Então é bem bonito essa cena que o Oda... É bem bonito essa construção de narrativa que o Oda faz. E nisso a gente vê a reação de todo mundo, né? Por ver aquela cidade bonita, radiante. E tivemos finalmente o reencontro de todo o bando do Chapéu de Palha, porque o Dory e o Brog chegaram também na Cidade do Sol. Então eles estão juntos. A gente tem uma cena bem engraçada, que é o Luffy, o Sop e o Chopper meio que quase tendo um treco, porque estão vendo o navio meio que navegando pelo arco-íris. Então eles meio que ficam muito chocados pra ver aquilo, mas quem não ficaria também? E o capítulo se encerra com aquela figura misteriosa que apareceu lá no começo do dia Elbaf, andando pela floresta novamente. Enquanto isso, o narrador misterioso está meio que descrevendo Elbaf, falando que é uma ilha bonita, uma ilha de gigantes, radiante e muito misteriosa.
Porém, existe um aviso muito importante para quem vai explorar, para quem vai se aventurar nessa ilha, tem que saber é que não se pode estender muito tempo sua moradia em Elbaf. Não se pode ficar muito tempo em Elbaf. E vemos que o narrador é nada mais ninguém menos de que Lewis Arnold. Foi um bom gancho de final de capítulo. A gente fica curioso para saber o porquê não se pode ficar muito tempo em Elbaf. Será que se ficar muito tempo vira um gigante também? Aí seria meio loucura, né? E nem faz muito sentido também, por causa da mãe Carmel, que ficou muito tempo em Elbaf, se eu não me engano, mas tá acontecendo nada com ela. Então tem que ter algum mistério envolvendo isso pra saber porquê, né? Pode ter algum furo desse mistério de por que não pode ficar muito tempo. Porque a Big Mom ficou, a mãe Carmel ficou, algumas crianças ficaram, então tem que ter alguma coisa meio que o Oda não se perca muito, tomara. Talvez tenha algo a ver com Ragnarok, ou aquela nova, com essa silhueta que apareceu novamente, muitos mistérios. Mas uma coisa que muita gente pergunta é quem é Lewis Arnold? Lewis Arnold, ele é um historiador que aparece a primeira vez, foi citado a primeira vez no caso, lá em Little Garden, quando ele estava explicando, citando sobre a ilha de Little Garden, que é a ilha que tinha várias coisas gigantes, criaturas gigantes. E ele fez um livro chamado Break Man, e ele cita desde então lá em Little Garden. E existe uma teoria que não é minha, eu vi isso no Twitter, vou até deixar aqui todo o crédito pro criador dessa teoria, o nome é Punk Record, bem legal essa teoria dele, vou deixar aqui todo o reconhecimento pra ele. E essa teoria é de que Laugh Tale é o Brasil ou se inspirado no Brasil, porque existe um livro aqui no Brasil chamado História do Brasil, o nome do autor, nada mais nada menos do que Lewis Arnold, e pô, quem fala que é coincidência, tá de sacanagem. 20 anos a primeira vez que foi citado, Little Garden, muitas situações, falar que foi coincidência, não é, tá de sacanagem mesmo. Mas o que fica mais louco é que se for ver nessa história, todos são chamados com a primeira letra D, o Dom Pedro, Dom João, Dom Diego, alguma coisa D que começa. E é muita coincidência, porque pensa, Monkey D. Luffy, Portugal D. Ace, então tem muitas coisas que conecta. Então o nome do Luffy mesmo pode ser o que? Monkey Dom Luffy. É meio estranho, porém essa teoria fica mais louca ainda, porque se tu for pesquisar Dom, ou se ficar Dom, é meio que sobrenome escocês que significa meio que senhor do mundo. E se os D, lá no século perdido, eles meio que comandavam o mundo, eles foram meio que os mestres do mundo, sofreu meio que o golpe pelo governo mundial, e agora eles comandam. Rapaz, cada vez que você cava mais da história de One Piece, conectando algumas coisas do nosso mundo, você vai literalmente encontrar toda a obra de One Piece, do futuro de One Piece. O Oda, o cara sabe escrever, meu. O One Piece é uma das melhores obras literárias do século. O Oda é o maior gênio da literatura moderna. Mas falando do capítulo ao todo, foi um bom capítulo, apresentando mais sobre Elbaf. Esse começo de saga de Elbaf, da arco de Elbaf, tá bem legal, né? Mostrando toda a arquitetura da ilha, tá bem legal mesmo acompanhar. O bom é que a gente vai ter a semana que vem, não vamos ter nenhuma pausa mais, então vai ser 2 semanas seguidas, bem legal também. Mas agora que eu sou de vocês, o que acharam do capítulo 1132 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo já ficou por aqui. Se você gostou, é importante, se inscreva no canal, se tá ajudando. Deixa o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado, até a próxima.